O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ameaça abertamente a Belarus. Lukashenko tem apenas uma semana para parar de ajudar a Rússia na guerra, caso contrário, isso será feito pelas forças armadas da Ucrânia. Os propagandistas bielorrussos estão, como era de se esperar, em verdadeiro pânico. Fique sóbrio em uma semana. Uma semana e você já não consegue falar direito. Ficou louco de ameaçar Alexander Lukashenko. Olha só a ousadia. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, mal teve tempo de voltar da Europa e já causou polêmica atacando justamente aqueles líderes europeus. Ofendeu a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e pediu que a Europa devolvesse aos Estados Unidos os 350 bilhões de dólares que Joe Biden teria dado à Ucrânia na guerra. Levem nosso exército, só precisam nos pagar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mal teve tempo e já atacou os líderes europeus. Enquanto isso, surgiram novos detalhes sobre como os líderes europeus, junto com Volodymyr Zelensky, conduziam negociações secretas com os russos pelas costas dos ucranianos. E agora o presidente do Conselho Europeu diz que isso é normal, que supostamente é preciso dialogar com os russos, mesmo que os ucranianos não saibam disso. E agora temos um novo velho mediador nas negociações para acabar com a guerra. É o presidente do Brasil. Presidente Donald Trump, sou Alexei Petty e vamos discutir esses temas juntos. Então, mal a mídia mundial teve tempo de noticiar como os europeus conseguiram convencer Donald Trump sobre a Ucrânia e a Europa. Assim que o próprio Donald Trump, ao retornar aos Estados Unidos da América, voltou a atacar os europeus com críticas e insultos, hoje, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, cancelou a viagem oficial aos Estados Unidos da América que estava prevista para os dias 21 e 22 de junho. Na linguagem diplomática, isso é um protesto bastante contundente. E isso aconteceu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma entrevista ao canal de televisão italiano La 7, afirmou que a primeira-ministra Giorgia Meloni supostamente implorou a ele por uma foto dos dois juntos na cúpula do G7 em Avian-le-Bain, na França. E acrescentou que não quer mais que Meloni seja sua admiradora e amiga. Vamos parar aqui, vou explicar o que aconteceu. Na entrevista à La 7 publicada em 19 de junho, Donald Trump afirmou que Giorgia Meloni praticamente corria atrás dele na cúpula em Avian e implorava por uma foto dos dois juntos. E ele concordou apenas por pena do primeiro-ministro italiano. Em seguida vou citar o que ele disse. Eu poderia não ter feito isso, mas fiquei com pena dela. Provavelmente ela ficou feliz. Eu estou feliz por simplesmente ter conversado com ela. Meloni respondeu imediatamente em sua conta na rede social X, chamando as palavras de Trump de pura invenção. Em seguida, segue a citação dela. Para ser sincero, estou chocado. Eu não entendo por que o presidente dos Estados Unidos se comporta assim com seus aliados e isso já não é a primeira vez. É triste que Trump não demonstre a mesma determinação em relação aos inimigos do Ocidente e se comporte de maneira muito mais conciliadora com seus líderes. Mas tem uma coisa, ele deve se lembrar. Nem eu nem a Itália jamais diminuímos ninguém. Trump não se acalmou e, ao acordar hoje, imediatamente publicou um novo post na rede social Truth Social. Ele repetiu que Meloni pediu várias vezes para tirar uma foto com ele e acrescentou que ela está perdendo rapidamente sua popularidade na Itália. Supostamente, a foto com Trump permite que ela aumente sua popularidade. Sem isso, ela, segundo ele, não é ninguém. Mas afinal, qual é o motivo da mágoa? Por que Donald Trump guarda tanto ressentimento e ataca Meloni? Vou citar uma frase dele que explica tudo. A popularidade dela na Itália está caindo, talvez porque ela rejeitou os Estados Unidos da América, um país que realmente ama e protege a Itália quando não deixamos o Irã obter armas nucleares. Ela nem sequer nos permitiu usar os aeroportos e pistas de pouso italianos. Isso nos causou enormes problemas logísticos. E agora, depois que os Estados Unidos da América conquistaram uma vitória militar sobre o Irã, ela quer ser amiga de novo para melhorar seus índices de aprovação. Não, obrigado. Mas isso, como dizem, foi só o começo. E aí já quase ninguém se surpreende porque Donald Trump parece aquele velhinho rabugento que, desculpe, mas já está ofendendo praticamente todo mundo. E a mídia americana, sabe, agora até começou a fazer rankings, colunas, onde calculam exatamente quantos líderes ainda restam. Ainda restam alguns líderes no mundo que Trump ainda não ofendeu nenhuma vez. E essa lista já está reduzida ao mínimo.
Vocês vão se surpreender ou talvez não. Mas nessa lista de quem Trump ainda não ofendeu, basicamente só restam criminosos de guerra, ditadores como Xi Jinping, Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, Ali Khamenei e assim por diante. Esses ele não ofende. E com os aliados ele simplesmente grita como um avô rabugento e usa uma expressão bastante vulgar. Mas, de novo, isso foi só o começo. Ontem, Trump mostrou para todos seu novo primeiro avião presidencial. É o mesmo avião que o Qatar deu para ele no ano passado. E foi em frente a esse avião, que ele chamou de Casa Branca Portátil, que ele declarou que os países europeus agora devem compensar Washington em 350 bilhões de dólares gastos, segundo ele, em ajuda militar à Ucrânia. Durante o governo anterior de Joe Biden, bem, já foi provado 1 milhão de vezes que nunca houve esses 350 bilhões, mas vamos deixar esse detalhe de lado. E então, falando na base militar de Andrews, Trump disse que durante uma reunião com líderes europeus na França, ele os lembrou da escala dos fornecimentos de armas americanas para a Ucrânia. Citação. Eu disse para eles, pensem bem, nós demos a vocês 350 bilhões de dólares em aviões, armas de todos os tipos e outras coisas. E muito foi dado por Biden à Ucrânia. E eles deveriam pagar por isso, né? O que significa que os europeus deveriam pagar por isso, mas isso não está nos planos deles. Ninguém pediu para eles pagarem. Tudo o que precisam fazer é dizer, peguem nosso equipamento militar, apenas nos paguem. Apenas nos paguem. Ninguém pediu. Por que vocês pagaram? Ninguém pediu isso, senhor. Estive com líderes europeus no fim de semana e disse, demos a vocês 350 bilhões. Lembre-se disso. Continua. 350 bilhões em armas de todos os tipos e outras coisas. E eles disseram, por quê? Eu perguntei por que não fizeram isso e ele disse que ninguém nunca tinha pedido isso a eles. E, de acordo com sua declaração, a administração de Joe Biden simplesmente prestava ajuda e nem sequer exigia dos aliados europeus o pagamento, embora, na opinião dele, eles devessem pagar por tudo isso. Mais uma citação de Trump. Tudo o que precisava ser feito era dizer aos europeus, apenas nos paguem. Mas quando perguntei aos europeus por que eles não pagaram, me responderam, mas ninguém nos pediu, senhor. E aqui lembro que, em fevereiro de 2025, Trump já havia criticado a falta de prestação de contas adequada sobre a ajuda americana à Ucrânia, avaliando a contribuição dos Estados Unidos em mais de 300 bilhões de dólares. Depois, esse valor subiu para 350. E então, há mais de um ano, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, negou completamente esses números, esclarecendo que o total, ressalto que o valor total de toda a ajuda naquele momento para a Ucrânia era de cerca de 320 bilhões de dólares, dos quais aproximadamente 120 foram financiados dentro da própria Ucrânia. E cerca de 200 bilhões eram divididos entre os Estados Unidos e os aliados europeus. Ao mesmo tempo, Zelensky ressaltava os 67 bilhões de dólares em ajuda militar dos Estados Unidos e 31,5 bilhões em apoio financeiro direto. Ou seja, no total, cerca de 100 bilhões, mas com certeza não 350. E já faz um ano que a Ucrânia não recebe nenhum centavo de ajuda dos Estados Unidos e todas as armas são compradas pelos europeus dos Estados Unidos e repassadas para a Ucrânia. Enquanto isso, Ucrânia e Europa já reorganizaram as cadeias de suprimentos a ponto de não tentarem mais agradar Donald Trump. Lembro que na edição anterior já contei como Macron basicamente declarou publicamente que sim. Donald Trump em Anchorage, no Alasca, em 25 de agosto de 2025, de fato ele tentou simplesmente entregar a Ucrânia para Vladimir Putin, dar a ele o Donbass, dar a Crimeia e assim por diante. Muitos aqui se perguntaram como Trump pretendia, sem o consentimento da Ucrânia, entregar o Donbass a Putin, como ele planejava forçar a Ucrânia a ceder esses territórios. Muitos ficaram surpresos com esse momento, mas vou explicar um pouco. Agora, a situação que está se desenrolando no Oriente Médio é muito parecida. Porque Trump, enfatizo, Trump, o presidente dos Estados Unidos, incluiu em seu acordo com o Irã, por exemplo, certas obrigações, como a obrigação de Israel encerrar a guerra no Líbano. Netanyahu diz: que relação temos nós com o seu acordo? Não somos obrigados a segui-lo de forma alguma. Mas Trump bate o pé, fica nervoso, perde a paciência e diz: por que Israel está atacando o Hezbollah no Líbano de novo?
Eu disse que Israel não atacaria mais. Além disso, no acordo que Trump assinou com o Irã, está escrito que Israel é obrigado a retirar todas as suas tropas do território do Líbano. Trump perguntou ao Netanyahu ou aos israelenses se podia incluir isso no acordo. Não perguntou. É assim de forma tão descarada que Trump conduz sua diplomacia. Mas vamos voltar à Europa. O fato é que representantes dos órgãos de defesa declararam que o Reino Unido está desenvolvendo armamentos de longo alcance e baixo custo, que poderão ser usados na Ucrânia independentemente dos Estados Unidos, tanto em relação aos componentes quanto aos dados. Isso é muito importante. Destaca-se que nos próximos meses devem ocorrer testes de 3 sistemas balísticos de 3 das maiores empresas no Reino Unido e na Ucrânia. São elas MBDA, MG Engineering e Rotron Aerospace. Se os testes forem bem-sucedidos, planeja-se enviá-los à linha de frente ainda este ano. Bem, resumindo bastante, a ideia é criar um análogo barato do míssil Storm Shadow para a produção em massa. E agora a Bloomberg escreve que o principal requisito do governo do Reino Unido é que os novos mísseis funcionem de forma independente dos Estados Unidos. E, ao contrário do Storm Shadow, eles não vão conter peças americanas e não vão precisar de dados americanos. Destaco que em Londres, como em outras capitais europeias, há grande preocupação com o afastamento de Trump da Europa. Por isso, decidiram se tornar o mais independentes possível. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ameaça publicamente a Bielorrússia e dá a Lukashenko uma semana para evitar ataques contra a Bielorrússia. Mas antes de continuar este episódio, quero pedir que você se inscreva no canal, deixe seu comentário e, claro, dê um like neste episódio. E vou contar para vocês que na plataforma Patreon, assim como no Telegram, eu criei uma comunidade fechada chamada PC Insight. Convido vocês a participar de lá mediante uma pequena taxa, onde podemos discutir absolutamente qualquer assunto juntos. Eu respondo às suas perguntas. Lá acontecerão transmissões fechadas exclusivamente para assinantes pagos e lá, junto com vocês, podemos discutir, por exemplo, ideias para futuros episódios aqui no YouTube. Lá vocês também podem me fazer perguntas pessoais, às quais eu certamente responderei pessoalmente para vocês. Se você quiser apenas apoiar uma única vez, todos os links, todos os dados, tanto para a comunidade fechada quanto para as plataformas de doações, estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. E por favor, sigam minhas redes sociais, os links também estão na descrição deste vídeo. Lá, por exemplo, também são publicados materiais que nem sempre aparecem aqui no YouTube. Bem, vamos continuar. Então, primeiro vou mostrar um vídeo de um propagandista bielorrusso. Azarenka é tipo um Solovyov bielorrusso, só que em versão reduzida. Mas olha só como ele fica irritado. Você tem uma semana para ficar sóbrio. Uma semana. Você já nem consegue falar direito. Você ficou completamente maluco. Resolveu ameaçar Alexander Lukashenko. Berme podre. Alexander Lukashenko voava sob as bombas da OTAN. Naquele tempo, você era jovem demais, até para tocar piano com seu negócio. Alexander Lukashenko estava construindo o exército, a defesa e as forças de mísseis, enquanto você dançava para o Solovyov no primeiro canal. Junto com Galkin. E depois ficava bêbado, bebia até perder a consciência e vomitava. Aiga, que canalha! E isso depois que Alexander Lukashenko estendeu a mão mais uma vez, disse que era preciso parar de matar eslavos. Você não é eslavo, eslavo não é gente. Apenas um canalha, piolho. Em resumo, o que aconteceu? Vladimir Zelensky declarou que o chamado presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, tem apenas uma semana para remover os retransmissores para drones, que corrigem os ataques dos drones da Federação Russa contra as cidades ucranianas. Ou Kiev fará isso? Não são necessárias palavras extras. Hoje, nas suas torres, ele tem retransmissores. Retransmissores russos, bielorrussos, qual é a diferença para nós? No território dele, ao longo de 2 regiões, nas áreas fronteiriças com a Ucrânia, há equipamentos que ajustam o fogo contra a população ucraniana, contra a população civil.
Lá entre a Ucrânia e a Bielorrússia, não temos uma frente tão forte agora. Civis estão sendo mortos lá. Existem retransmissores nas torres apropriadas. Ele pode remover isso? Para que servem as palavras dele de não querer guerra? Que ele remova esse equipamento, que ele desligue esse equipamento. Acho que uma semana será suficiente para ele fazer isso. Por que eu digo semanas, uma semana? Porque agora é todo dia, por causa disso. Nossos civis estão morrendo, crianças feridas. Se ele não fizer isso, nós faremos. E o mesmo vale, por exemplo, para a indústria de refino de petróleo dele. Fazemos de tudo para que os russos não tenham a possibilidade de vender petróleo e, consequentemente, fornecer diesel e petróleo ao seu exército. Porque tudo isso é usado contra nós. Ele é hoje o principal fornecedor, ou um dos principais fornecedores para o exército russo. É justamente Lukashenko, justamente Belarus. Isso pode ser parado? Tenho certeza de que está ao alcance dele. E é ele quem controla isso. Essa foi a reação às desculpas de Lukashenko por suas palavras sobre Zelensky. E segundo o presidente ucraniano, Belarus é um dos principais fornecedores de petróleo para o exército russo. E depois, mais uma citação. Isso pode ser parado? Tenho certeza de que está ao alcance dele. E lembro também que anteriormente o ditador bielorrusso, Lukashenko, deu uma entrevista ao canal de TV Al Arabi, na qual pediu desculpas pelas palavras duras dirigidas a Volodymyr Zelensky e garantiu que Minsk não entrará na guerra. E no geral, essa entrevista soou como um certo desespero, dizendo algo como: não pensem nisso, de jeito nenhum entraremos na guerra, caso contrário não restará nada de Belarus e assim por diante, e assim por diante. Mas aqui há uma ideia muito astuta do próprio Lukashenko que vou explicar um pouco mais tarde. Então, segundo Lukashenko, caso Belarus entre na guerra, a frente para a Rússia aumentará em 1.500 quilômetros e, cito, nós, junto com os russos, simplesmente não conseguiremos garantir a defesa desse trecho. Lukashenko também reconheceu que Belarus é muito vulnerável militarmente e está totalmente exposta aos militares ucranianos. Se quiserem, as forças armadas da Ucrânia podem atacar alvos vitais de infraestrutura do país, ou seja, eles seriam atacados. Foi isso que ele quis dizer. Ou seja, ficariam sob ataque deles, mas isso se refere a Belarus. Lukashenko também mencionou que tanto o povo quanto os militares da Belarus não aceitam nenhuma guerra e não querem participar delas. E lembro também que após a reunião do Conselho Econômico da Eurásia em Astana, em 29 de maio, Lukashenko fez declarações duras sobre o presidente da Ucrânia. Não sei o que o motivou, mas foi isso que ele declarou na ocasião. E pode ser que algo tenha acontecido lá. Talvez ele tenha fumado alguma coisa e começou a fazer essas declarações. Ele estava falando sobre Zelensky. E então, recentemente, Lukashenko, em entrevista à Al Arabiya, declarou, cito: "Se Vladimir Alexandrovich ficou ofendido, eu peço desculpas a ele por essas palavras." E aqui eu quero destacar que Lukashenko não apenas percebe os ataques a Moscou e entende o que isso pode significar para ele. Se a Ucrânia realmente começar a atacar Belarus, Lukashenko também está pensando na arquitetura pós-guerra da Europa e, mais uma vez, tenta manobrar. Lukashenko conseguiu permanecer no poder em Belarus por tanto tempo, porque se olharmos para o período anterior à guerra, ele estava sempre manobrando. Ora ele faz amizade com os europeus, ora com Moscou, depois de novo com os europeus, depois novamente com Moscou, depois com a China e assim por diante. E agora Lukashenko está tentando mais uma vez sondar um pouco o terreno na Europa. Vamos admitir, ele tem a sorte de contar com a atenção de Donald Trump. Ele entende isso. E em uma entrevista, Lukashenko admitiu que conta com a ajuda de Washington para normalizar as relações com a União Europeia. E isso não são apenas palavras. O Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou cartas para Kiev, Varsóvia e Vilnius com a proposta de garantir o trânsito do potássio bielorrusso. Ou seja, os Estados Unidos realmente estão tentando tirar Belarus do isolamento. Mas a Ucrânia lembra muito bem que foi justamente do território de Belarus que os mísseis foram lançados e as tropas russas entraram em 2022. Lukashenko, como dizem, não vai conseguir escapar ileso. Enquanto isso, na União Europeia está surgindo um escândalo por causa de ligações com os russos. Como se descobriu, o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, secretamente iniciou um diálogo com o Kremlin para negociar o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Respondendo hoje à pergunta sobre por que tentou abrir um canal diplomático com a Rússia sem informar previamente todos os países da União Europeia, Antônio Costa afirmou que eles tiveram uma discussão boa e útil para esclarecer todos os mal-entendidos.
Ele se refere ao diálogo com Moscou e depois faz uma citação. Quero enfatizar, a União Europeia está do lado da Ucrânia. Estamos com a Ucrânia durante a guerra e estaremos com a Ucrânia depois da guerra. Costa admitiu que não há sinais confiáveis de que a Rússia queira negociações sérias. Ele afirmou: "Conversei com os moscovitas, mas não estão prontos para negociar." Apesar disso, ele explicou que, por meio de seu escritório, está trabalhando na criação de um canal diplomático para que a UE possa compreender as mensagens russas de forma independente e transmitir diretamente sua posição a Moscou. Mas esse comportamento de Costa não agradou, por exemplo, aos líderes da Alemanha e da França, que estão construindo sua própria posição de negociação com os moscovitas. Antônio Costa afirmou que plataformas diplomáticas não devem competir ou se contradizer. A seguir, mais uma citação dele. Claro que a coalizão dos dispostos e seus líderes também devem desempenhar seu papel nas questões de garantia de segurança. Ao mesmo tempo, os interesses da União Europeia devem ser protegidos pelas instituições da UE, de acordo com os tratados da União. Mas eu observo que na União Europeia já há vários meses se discute se vale a pena ou não estabelecer contatos com o ditador careca Vladimir Putin, como esses contatos podem ser e quem deve conduzir esse diálogo. Assim, durante a cúpula em Bruxelas, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, foram céticos, na essência, em relação à iniciativa de Antônio Costa de estabelecer contatos com o Kremlin. Diretamente, em nome de toda a União Europeia, o chefe do Conselho Europeu agiu em nome de todos os 27 governos da União Europeia, porém alguns outros líderes europeus apoiaram justamente ele. A posição dele, ou seja, a Europa agora está completamente dividida em dois campos. Alguns apoiam a ideia de Macron e Merz de que é preciso pressionar ao máximo Moscou e forçar esses russos desleixados a sentarem à mesa de negociações. E a outra parte diz, olha, Antônio Costa está negociando muito bem com os moscovitas, então talvez não seja necessário pressionar. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, declarou que a Polônia nunca aceitará uma situação em que decisões sobre segurança e relações com a Rússia sejam tomadas pelos maiores países sem a participação da Polônia. Ou seja, traduzindo para uma linguagem comum, ele está dizendo, se tomarem alguma decisão sem a Polônia, nós não vamos reconhecê-la. E aqui, Deus me livre que os europeus ainda briguem entre si agora sobre como conversar ou não conversar com os russos. Bem, e antes disso, apareceu a informação de que a Ucrânia e os Estados Unidos estão mantendo negociações diárias e os americanos já restabeleceram contatos não oficiais com Moscou. Então já está claro que as negociações com Moscou estão realmente acontecendo. Por fim, trago outra notícia interessante. Vladimir Zelensky concordou com a iniciativa do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de ajudar a promover uma solução pacífica para a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Os líderes se encontraram à margem da cúpula do G7 em Evian e discutiram o reinício da diplomacia, e foi lá que Lula propôs contatos com a embaixada. Membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele disse que pode conversar com todos eles. Zelensky pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que retomasse a mediação e organizasse um encontro com Vladimir Putin, o que o Kremlin, por enquanto, descarta. Já Lula da Silva observou que antes Kiev não demonstrava interesse em suas iniciativas, mas agora concordou. Ele já falou com todos os líderes dos 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, incluindo Rússia e China, e pretende realizar novos contatos. Lembro que anteriormente Lula da Silva, junto com os chineses, já havia proposto uma iniciativa de paz em 2023 e 2024, mas ela não levou a nada. Agora, a ideia é que Lula da Silva realmente está em contato tanto com o Ocidente quanto com Moscou e Pequim. E por isso, no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, realmente pode colocar todas as partes em contato para tentar organizar algum tipo de negociação. Então agora, como vemos, frentes diplomáticas completamente diferentes se ativaram para que, de fato, até o inverno tentem realizar algum tipo de negociação mais ou menos construtiva com os russos. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você já sabe o que fazer. Todos os links e informações estão aí. As informações sobre como fazer sua doação estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos. Tchau, tchau.